Bom, vamos para a questão número 2 agora então da lista. O que diz? Uma esfera metálica encontra-se eletrizada positivamente em equilíbrio eletrostático. Sabe-se que o potencial de um ponto da superfície dessa esfera vale 800 volts e que seu raio é de 10 centímetros. Calcule a intensidade do campo E e o potencial V no centro da esfera. Bom, essa questão é mais teórica, certo? A teoria ela vai ajudar muito e na verdade vai ser obrigatória para tu conseguir resolver essa questão. Então é muito importante, além de saber realizar os cálculos, de saber a matemática aqui e tudo mais, é importante saber a teoria. Porque na teoria diz lá, isso aqui é em potencial elétrico, a teoria lá em campo elétrico, quando vocês viram a parte das esferas, tudo mais, a gente aprendeu que dentro de uma esfera a gente não tem campo elétrico. Não existe campo elétrico dentro de uma esfera. O campo elétrico ele é a partir da superfície da esfera para fora, certo? Aí a gente vai ter campo elétrico. Dentro da esfera, da superfície, a qualquer ponto da esfera, não há campo elétrico. Então a resposta da letra A do número 2, não foi dividida em A e B, mas a resposta sobre o campo elétrico da questão é zero. Então eles estão ter um campo de zero, porque não se tem campo elétrico dentro da esfera. Então por isso que eu te falo, é uma questão teórica. Tu vai olhar isso, tu vai tentar calcular, quando tu vai te perder, botar qualquer coisa ali. Então tem que estar com a teoria fresca na memória. Certo? Outra coisa que ele fala. E o potencial V no centro da esfera. Aí você pode recorrer a cálculo, isso e aquilo e tudo mais, mas também com teoria a gente resolve isso. Por causa que o professor ensinou para vocês que é o seguinte. O potencial dentro de uma esfera até a sua superfície é o mesmo, certo? Se eu pegar qualquer ponto, aqui, 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 aqui no centro, aqui na superfície, qualquer um desses pontos, eles vão ter o mesmo potencial, certo? Então é diferente da questão anterior que a gente viu, por exemplo, que a gente viu que tinha uma carga e aí a gente tinha aqui, certo? 2 pontos. Porque quanto mais afastado da carga, menor é o potencial elétrico dela, certo? Então aqui o potencial vai ser maior e aqui o potencial vai ser menor. Só que dentro da esfera não existe isso. Não existe potencial menor e maior. A gente não tem diferença de potencial dentro da esfera, certo? Então dentro da esfera o potencial é o mesmo. E já dá para vocês, ó. Ele diz na questão assim... sabe-se que o potencial de um ponto da superfície dessa esfera vale 800 volts. Então, se um ponto da superfície, que foi esse aqui que eu marquei para vocês, vale 800, qualquer um desses pontos aqui também é 800. Porque, como eu disse, qualquer ponto da superfície ou do interior da esfera tem o mesmo potencial elétrico. Então, a resposta da 2 é essa. Basicamente, só teoria. Ok? Gabriel, pausa, Gabriel! Tem que editar agora! Essas coisas. Porra, foi aqui. Questão número 3 agora, tá, pessoal? Uma esfera metálica, oca, de raio 3 metros, está eletrizada com uma carga de 6 microcoulombs no ar seco. Calcule o potencial, letra A 6 metros do centro e letra B a 1 metro do centro. Ok, mesma coisa que eu falei para vocês. Tentem desenhar na cabeça de vocês, ou no papel, eu prefiro no papel, e anotem o que eu tenho para vocês. Eu vou desenhar aqui para vocês uma esfera, certo? E aqui ele nos fala que o raio dessa esfera é de 3 metros, é isso? É de 3 metros. 3 metros. Ok? E ele nos fala e nos pede para fazer o seguinte, ele nos dá que a carga, também aqui, ó, nossa carga, aqui tanto faz ser Qzão ou Qzinho, mas aqui no caso seria o Qzão, mas não faz diferença, Qzão, é de 6 microcoulombs. 6 microcoulombs. Ok? Ele nos pede a 6 metros do centro. Então o centro é aqui. Se ele tem um raio de 3, para estar a 6 metros do centro, aqui teria que ser mais 3 metros.
certo? Então seria um ponto aqui mais ou menos, né? Para dar 6 metros. Então a gente vai usar a fórmula. Só que ele nos fala o seguinte também: uma esfera metálica oca de raio desestabilizada com 6 microcúbios no ar seco. Lembra que eu falei para vocês que vocês vão usar constante K e ia depender, não sei o que? Eu achei que eles não exigiam disso de vocês, mas eles acabaram exigindo. Mas como eu disse, é algo simples. O que é para fazer? Vocês vão botar que é só dividir esse valor aqui, 9 vezes 10 na 9, por, deixa eu ver o valor aqui, 1 vezes 0,006, 1,006. Aí você fala, como é que eu vou saber esse valor? Da onde eu tiro esse valor? Isso aqui é tudo tabelado, certo? Isso já foi, tudo tabelado. Então, no ar seco é 1, é tudo certinho, você está calculando. Então, se eles exigem isso de vocês, provavelmente eles já vão dar para vocês esse valor. Na hora da prova, por exemplo, se cair uma questão dessa eles não derem, vocês podem perguntar, qual é o valor do ar seco? Eu simplesmente vou dizer, é 1,0006. Certo? Então, não precisa se preocupar em relação a isso. É bem simples, vocês podem dividir direto aqui e pegar o valor e já utilizar na fórmula, ou vocês podem substituir isso direto na fórmula. Vou mostrar para vocês como. Então a gente tem a seguinte fórmula, que o potencial é igual a 9 vezes 10 na 9, vezes a carga, né? É essa fórmula que eu estou usando. Igual a K vezes Q sobre D, essa fórmula, certo? Então aqui a carga, que é 6 micro, divididos por, aqui seria a distância, né, que é 6 metros, e aqui a gente pode botar o 1,0006 vezes o 6. Porque vocês concordam que se isso aqui está dividindo isso, vai dar no mesmo? Certo? Vocês podem fazer direto, caso seja de melhor observação para vocês. Vocês podem dividir esse valor e aí esquecer essa parte aqui e botar o 9 direto aqui, e vai dar um valor. Vou até ver aqui no meu computador o que dá, para falar para vocês certinho, para vocês estão calculando certo daí. Vai dar 9 vezes 10 na 9 divididos por 1,0006, vai dar 8,9946 vezes 10 na 9, certo? Ou vocês podem botar assim. Se vocês botarem assim, ele vai dar um valor mais preciso para vocês, certo? Não que se vocês usarem ele vai estar errado. Errado não vai estar. Mas assim ele vai dar um valor mais preciso. Ok? Então eu utilizaria desse jeito. Isso aqui é a mesmíssima coisa que isso aqui. Certo? Então vamos calcular. Certo? Potencial é igual. Agora é só jogar na fórmula. 9 vezes na 9, vezes 6 micro, que é na menos 6, igual, divide, abre parênteses, 1,00, são 3 zeros, 6, vezes 6, fecha parênteses, igual. Isso nos deu um valor de 8,99 vezes 10 na 3, certo? Deixa eu ver se bateu com o resultado. Bateu com o resultado. Porque deu 8,99, só que vocês arredondariam para 9, né? Então o resultado ali está 9K. 10 na 3 é a mesma coisa que K. Então é que nem aqui usar micro, milha, essas coisas. Então isso aqui é a mesma coisa que 9K. Certo? Então aqui bateu a resposta. Então só não se esqueça disso aqui. Isso aqui na verdade não vai interferir em quase nada, porque no ar seco é bem semelhante, por causa que é
1,0006. Olha só, a diferença disso aqui é a mesma coisa que dividir por 1, basicamente, dá 8,99. Então, isso no arredondamento, vocês vão usar 9, entendeu? Então, isso aqui não interfere em nada. Só dei esse exemplo para vocês verem sobre isso, que eles falam no lado seco, por causa que, caso eles ponham no óleo. No óleo eu não lembro exatamente qual é o divisor aqui, mas vamos chutar um valor aleatório. Vamos supor que seja 2. Certo? Seja 2. Se fosse 2, aqui não seria mais 9 vezes 10 a 9. Seria 4,5 vezes 10 a 9. Entenderam? Então, por isso que eu quis botar isso aqui, quis mostrar para vocês essa diferença, como é que faz esse cálculo aqui. E se botar aqui a mesma coisa. Aqui, como a diferença é só lá na quarta casa decimal, vocês usaram, a gente usou o arredondamento. Certo? Mas essa é a premissa do exercício. Ok, agora a questão 2, a B, né? Que ele nos pergunta a 3 metros, a 1 metro do centro. Bom, aqui era 6 metros do centro, então a gente só precisava botar mais 3 metros para calcular, para chegar nesses 6. Agora 1 metro, a gente sabe que é 3 metros. 1 metro seria mais ou menos aqui, né? Só dividir isso aqui por 3. Isso aqui seria a 1 metro. Só que aí vem a pegadinha. Esse é o pega-ratão, que se cair na prova, pelo amor de Deus, não caiam nesse pega-ratão. Que é o seguinte, lembra que eu falei que dentro da esfera não existe diferença de potencial? Então é basicamente isso. Sempre que cair algo, eles perguntarem para vocês, não sei o que é dentro da esfera, ou falar que aqui é dentro da esfera, vocês sempre calculem com o raio, como se estivesse calculando a superfície. Então, a mesma forma, VAB igual a K vezes a carga sobre a distância. Só que nessa distância aqui, ao invés de usar 1, vocês usam 3, porque 3 é o raio. Então, aqui vocês podem até anotar quando for para dentro da esfera ou na superfície da esfera, vocês usam o raio, certo? Então vai ficar VAB igual a 9, dessa vez eu não vou considerar 9 no 1,0006, só vou botar 9 para vocês entenderem, vezes 10 na 9, vezes a carga, que é 6 micro, divididos por 3. Só jogar na calculadora e correr para o braço e garantir teu ponto. Certo? Isso aqui vai dar 9 vezes 10 na 9, vezes 6 na menos 6, igual divididos por 3. Isso vai dar 18 kV. Deixa eu ver se bateu certinho. 18 kV. Certinho. Então é isso. Essa é a questão 3. Valeu! Questão número 4 agora, tá? Fala o seguinte. Considere uma esfera condutora de raio 50 centímetros, eletrizada e colocada no vácuo, num ponto a 80 centímetros do centro da esfera. O vetor campo elétrico tem intensidade de 18 kV por metro. Determine a carga elétrica da esfera, B, o potencial elétrico de um ponto interno, C, o potencial de um ponto situado na superfície, D, o potencial elétrico no ponto situado a 2 metros do centro da esfera. Bom, vamos lá então anotar as coisas. Esfera com um raio de 50 centímetros. Já convertendo 50 centímetros fica 0,5 metros. Ok? 0,5 metros. Ou, se vocês quiserem botar 50 vezes 10 a menos 2, como eu disse nos exercícios anteriores, é a mesmíssima coisa. Ela é colocada no vácuo, então o vácuo a gente só utiliza 9 vezes 10 na 9, sem conversão nenhuma. Ele fala pra gente que a gente tem uma densidade, num ponto, vou reler a questão. Fizeram uma esfera condutora com um raio de 50 cm eletrizada e colocada no vácuo. Num ponto a 80 cm do centro da esfera,
o vetor campo elétrico tem intensidade de 18 kV. Beleza. 80 centímetros é a mesma coisa que 0,8 metros. Então, do centro da esfera, é isso que eu quero que vocês nunca confundam, certo? Não vai pegar a superfície aqui e botar mais, ó, se eu botar mais 0,8 aqui, olha só a diferença do que isso aqui. Ele só está considerando mais 0,3 metros aqui, certo? Porque 0,3 mais 0,5 mais 0,3 dá 0,8, que são nossos 80 centímetros. Então, esse é uma das grandes coisas, essa é uma das grandes coisas, perdão, que a gente acaba errando durante as questões, certo? De pegar um referencial errado, um valorzinho errado, e às vezes a gente acaba perdendo um ponto, alguma coisinha por causa de questão boba, entendeu? Então sempre que eles falarem do centro, considerem no centro, que já tem 0,5 aqui. Então para fechar o 0,8 que eles pediram, é só mais 0,3, certo? Então tá, aí ele fala que o nosso campo aqui é de 18 kV/metro, certo? Então a gente vai usar a fórmula de campo elétrico, matéria vista anteriormente, que é K vezes Q sobre distância ao quadrado, certo? K a gente tem lá, que é tabelado, E a gente tem aqui, que é os 80, E nada, perdão. O E a gente tem ali que ele nos deu, vou até anotar aqui do lado, que eu não anotei, ó. Viu porque é importante anotar? Porque às vezes a gente pode confundir um valor. E é igual a 18K, é 18K, perdão, 18K, e D a gente tem que é os 80 centímetros. Ok? Beleza, então vamos só substituir na fórmula não. Vamos agora, bom, a gente tem o K, a gente tem o E, a gente tem o D. A gente quer o Q. Então, querendo o Qzão, que é o que a gente quer aqui no caso, né? A gente vai isolar o Qzão, certo? Para descobrir ele. Então aqui está dividindo, a gente passa para lá multiplicando, certo? Então vamos botar aqui, ó, vai ficar Q igual a E vezes distância ao quadrado. Esse aqui está multiplicando, passa dividindo, divididos por K. Então, botando na fórmula, fica 18K vezes 0,8 ao quadrado, sempre convertido já para metros, não esqueçam, divididos por 9 vezes 10 na 9. Ok? Vamos pegar a calculadora e ver se essa nossa brincadeira deu certo. Vamos lá. 18 vezes 10 na 3, que é a mesma coisa que 18K, vezes 0,8 ao quadrado, igual. Aí deu 11.520, divididos por 9 vezes 10 na 9. Isso me deu um resultado de 1,28 microcoulombs, certo? Eu acredito que vocês estejam habituados, eu não comentei um pouco sobre isso, mas esse K aqui que eu ponho não é o mesmo K da fórmula, tá? Esse K aqui é de quilo, certo? Que a gente tem quilo, mega, quilo é a mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa, ó, 18K é a mesma coisa do que 18 vezes 10 na 3, que é a mesma coisa do que 18.000, certo? São três maneiras de escrever a mesma coisa, simplificada na equação. Isso aqui é 18 vezes 10 na 3, que é a mesma coisa que 18K. Isso aqui é referente a esses 10 na 3. Que nem isso aqui. Esse micro é vezes 10 na menos 6. A gente usa esse símbolo aqui de micro, tá? Eu acho que eu não expliquei para vocês antes, mas é que vocês estejam habituados a usar esses valores. Até no enunciado tá 18K, né? Então tá. Partindo disso, a gente achou ali 1,28, né?
Então vamos anotar já aqui do lado, que esse valor a gente vai utilizar aí depois. Então temos que Q é igual a 1,28 microcoulombs, certo? E agora a questão nos pede mais o que? Ó, nos pede o potencial elétrico de um ponto interno, mesma coisa da questão passada. Sempre que nós pedimos um ponto interno, a gente vai pegar o raio, ok? Pegando o raio, a gente vai pegar agora então que VAB é igual a K, que é 9 vezes 10 na 9, vezes a carga que a gente descobriu, 1,28 micro, divididos, aqui seria por distância, só que como eu ensinei para vocês, é pelo raio, que é 0,5. 0,5. Quanto é que vai dar essa nossa brincadeira? Vamos botar aqui na calculadora. 9 vezes 10 na 9, vezes 1,28 vezes 10 na menos 3, igual, divididos por 0,5. Isso nos deu um valor de 23,04 vezes 10 na 6 volts. Isso está correto? Vamos ver se está correto aqui. Perdão. Questão 4. Não dá na 6, dá na 3. 23,04. 23,04. Dá 3. Ah, 3 vezes pouquinho. Ah, 3 é Porque é micro ali, eu acho que esqueceu do expoente. 9 vezes. Menos 6. E agora ver. Perdão, eu usei um número errado aqui, tinha dado na 6, mas é na 3, ok? Então, como eu disse, isso aqui é 23,04 vezes 10 na 3, ou pode ser 23,04K, ou pode ser 23.040, certo? 23.040 seria esse valor aqui. E é isso, essa é a resposta da letra B. Ok? Deixa eu subir aqui, eu estava vendo o gabarito. Potencial elétrico no ponto interno. Agora a letra C. Vamos lá, para a letra C. Para a letra C ele nos pede o seguinte. Ele fala assim: o potencial de um ponto situado na superfície. Bom, o que eu falei para vocês no exercício passado? O nosso potencial aqui, no centro ou na superfície é o mesmo, certo? Então, se a gente calculou agora usando o raio de 0,5, é a mesma coisa, é mais um pega-ratãozinho que tem aí, certo? Então, sempre que eles perguntarem, superfície interna, um potencial na parte interna da circunferência, na superfície, qualquer coisa assim, é o mesmo. Então não precisamos realizar todo o cálculo de novo. Vocês descobriram na letra B, a letra C é a mesma coisa, certo? Então é os mesmos 23,04 kV, ok? E por último, a letra D, o potencial elétrico num ponto situado a 2 metros da esfera. Bom, para ser a 2 metros da esfera, como eu disse, sempre começa contabilizando do centro e vai. Então a gente vai fazer aqui mais 1,5 metros. Ok? Porque 1,5 mais 0,5 dá 2 metros. Ok? E vamos usar a mesma fórmula de sempre. 9 vezes 10 na 9 vezes 1,28 micro divididos por 2. Certo?
Isso vai dar o valor 9 vezes 10 na 9, vezes 1,28 expoente na menos 6, igual divididos por 2, vai dar igual a 5, deixa eu botar já o expoente aqui, 5,76 K volts. Valeu! Já tinha parado? Fala de novo. Já tinha parado? Não. E essa foi a letra D do exercício número 4, tá bom? Valeu! Tudo bom? Então vamos lá. Questão número 5 agora. Num determinado ponto de um campo elétrico criado por uma carga pontiforme, o potencial é de 1.200 volts e a intensidade do campo é de 800 volt-metro. Essa questão é um pouquinho mais difícil, porque ela envolve uma matemática básica mais ali, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Vamos explicar aqui. A gente vai precisar igualar duas equações, ok? O que a gente vai fazer aqui, ó? Primeiro vamos desenhar a nossa situação, certo? E vamos desenhar o que ele nos deu. Ele nos deu que o nosso potencial é de 1.800, certo? Não, 1.200, perdão. É de 1.200. E nos deu que o nosso campo é de 800. Ok. Qual é a nossa fórmula de potencial e qual é a nossa fórmula de campo? Ele só nos deu isso. Com isso, a gente não tem como resolver nada, porque a gente tem duas incógnitas de duas equações diferentes. Então, o que a gente faz? A gente pega a fórmula de uma, vê AB é igual a K vezes Q sobre D. A fórmula do campo, E igual a K vezes Q divididos por D ao quadrado. Certo? As fórmulas são muito parecidas, concordam com isso? O que difere é ela desse D ao quadrado aqui. Então, se eu botar assim, vou multiplicar, vou fazer assim, ó. Vou passar esse D para cá multiplicando e passar esse D para cá multiplicando, certo? Então vai ficar, vou fazer aqui do ladinho. Ó, vai ficar VAB vezes D é igual a K vezes Q. E vezes D ao quadrado é igual a Q vezes a K vezes Q, perdão. A K vezes Q. Certo? Eu tenho isso aqui. Eu tenho que VAB vezes D é igual a K vezes Q. Eu tenho que E vezes D ao quadrado é igual a K vezes Q. K vezes Q, tanto aqui quanto aqui, é o mesmo. Ele é literalmente o mesmíssimo valor, certo? É a mesma coisa que eu tivesse dito assim, VAB vezes D é igual a 2. Se eu estou dizendo que isso aqui é igual a 2, então K vezes Q é igual a 2. Se K vezes Q é igual a 2, aqui também é 2, porque é o mesmo K vezes o mesmo Q. Eles estão falando da mesma carga, entenderam? Então, se isso aqui é igual a isso, ó, isso aqui essa igualdade, ela impõe isso. Isso é igual a isso. E isso é igual a isso. Então vamos pensar, se isso é igual a isso, e isso é igual a isso, e isso é a mesma coisa, então isso é igual a isso. Entenderam? Por causa que aqui, ó, esse aqui é a mesmíssima coisa que essa. E eu estou afirmando para vocês, através de isolar aqui, eu afirmei que K vezes Q é igual a isso. E isso, então eu posso dizer que E vezes D ao quadrado é igual a VAB vezes... já caiu o giz. É igual a D, a VAB vezes D. Certo?
Com o sinal da igualdade aqui, isso aqui é um D, meu Deus, minha letra é um horror, me desculpe. Então eu sei que esse é igual a esse. Com isso, o que eu tenho? Eu tenho o E, eu tenho o VAB, que é o nosso potencial. Eu posso descobrir o D a partir daí. O que eu consigo fazer? Com isso aqui eu consigo, ó, esse 2 eu cancelo com esse D, certo? Porque se ele está no sinal de igualdade, se eu passasse para cá, ele estaria multiplicando, ó, ele está aqui multiplicando, eu passo ele para cá dividindo, ficaria, e D ao quadrado nada mais é do que D ao quadrado é igual a D vezes D. Gente, por favor, se vocês não tiverem entendido qualquer uma das coisas, porque isso aqui é mais matemática básica, como eu falei, essa questão é mais chata porque ela envolve mais matemática. Cara, por favor, me procurem no atendimento. Eu dou atendimento todas as quartas-feiras e todas as quintas-feiras, das 6 às 7, certo? Se vocês quiserem algum atendimento extra em algum outro horário, eu posso vir também. Eu sei que é complicado, vocês trabalham com mais, mas ninguém está comparecendo os atendimentos. Não estou ajudando vocês. Mas só tipo, se ficar dúvida nessa questão, é mais fácil eu explicar para vocês pessoalmente, entendendo as dúvidas de vocês, do que explicar aqui. Que às vezes pode passar alguma coisa batida e eu não consigo explicar para vocês direito, entendeu? Porque eu estou tentando dar o meu máximo para vocês entenderem, mas às vezes eu sei que eu posso explicar alguma coisa, a didática não ficar perfeita, e vocês acabarem não entendendo. Então, por favor, me procurem caso haja dúvidas. Certo? Todas as quartas e quintas-feiras, das 6 às 7, ok? Então, ó, D ao quadrado é a mesma coisa que D vezes D. Ó, 2 ao quadrado é 4, porque é a mesma coisa que 2 vezes 2, ok? Então, se 2 ao quadrado é 2 vezes 2, D ao quadrado é D vezes D, ok? Então, se aqui é D vezes D, aqui se fosse dividido por D, eu simplifico com D, fica só um D aqui, certo? Então, ficou E vezes D igual a B a B. Agora, vou isolar o D para descobrir ele, então vou passar o E dividindo lá, e já vou substituir os valores. Então vai ficar aqui D é igual a 1.200, esse 1.200 é o nosso VAB que saiu de lá, divididos por E, que está lá também, que é 800, certo? Corta 0 com 0, 12 divididos por 8. 12 divididos por 8 nada mais é do que, 12 divididos por 8, 1,5. Então a nossa distância é de 1,5. Ok? E a questão nos pede o quê? Nos pede a distância do ponto considerando a carga criadora do campo, isso, e o valor da carga. Beleza. A gente achou agora a distância aqui. Já vamos anotar ela aqui do ladinho. Sempre que a gente acha um valor importante, a gente anota. D igual a 1,5 metros. Ok? Vamos partir agora para achar essa carga. Vamos lá. Para achar a carga, a gente agora só aplica na fórmula. VAB é igual a K vezes Q sobre distância. Temos VAB, temos distância que vamos calcular, K é o mesmo de sempre, isola o Q? D passa multiplicando, K passa dividindo. Então fica, eu vou botar os valores aí para vocês, 1.200 vezes 1,5 divididos, isso é igual a Q, né? Opa, isso é igual a Q, divididos por 9 vezes 10 na 9. Deixa eu ver quanto. Meu Deus, esse 9 ficou horrível. Vamos ver quanto é que isso vai dar. 1.200 vezes 1,5 dividido por 9 vezes 10 na 9. Deu igual a 200 nanocoulombs. Deixa eu só me certificar que o valor aqui está certo. Questão número 5, 200 nanocoulombs. É isso aí. Então essa foi a questão número 5. Muito obrigado. Novamente afirmando para vocês.
Me procure nos atendimentos qualquer coisa, por favor. Não esqueçam, eu sei que essa questão aqui ela é complicada, ela tem igualdade de equações, ela tem muita de a gente isolar uma variável na fórmula. Então, por favor, se ficar alguma dúvida, me procurem, não deixe essa dúvida atrapalhar vocês. Eu sei que a matemática às vezes é a coisa que mais pega, então apenas me procurem, tá bom? Muito obrigado. Vai. Bom, questão número 6 agora, tá? Diz o seguinte: determine o potencial elétrico no ponto P. E aí nos dá letra A e letra B. Essa nos dá o desenho, certo? Então eu vou desenhar aqui para vocês de novo. Ok? O desenho. Os dois são de 10, os dois são de 10. Ok, é isso que a questão nos dá. E ela nos pergunta o seguinte: determine o potencial elétrico no ponto P. Para determinar o potencial elétrico no ponto P, como a gente tem duas cargas, essas duas cargas elas são positivas, certo? Se as duas cargas são positivas, elas então vão se somar. O potencial delas vão se somar aqui no ponto P. Nada mais é do que calcular o potencial dessa carga aqui, depois calcular o potencial dessa carga aqui e somar vetorialmente, normal. Então, só jogar na fórmula VAB. A gente tem o K, 9 vezes 10 na 9. Vou fazer primeiro do 2 ali. Vezes a carga, que é 2 micro. E o disco pela distância, que é 10 centímetros, que é a mesma coisa que 0,1 metros. Certo? Vai jogar na fórmula. Isso vai dar, deixa eu botar direto aqui para vocês, 180K. 180K volts, certo? A outra, VAB, agora dessa esfera aqui, 9 vezes 10 na 9, vezes 3 micro, divididos por 0,1. Isso vai nos dar 270K volts. Deu maior justamente porque a carga é maior, certo? Mas aqui poderia ser a qualquer distância. Se aqui fosse 10 centímetros, aqui 5, aqui vocês usariam 10, aqui vocês usariam 5, certo? Então, uma mais a outra vai dar o valor de 450K volts, certo? Essa é a resposta da letra A, da número 6. Ok. Então é bem simples, notaram que é só somar. Mas, quando é cargas opostas, a gente tem que subtrair, certo? A gente tem que diminuir uma da outra. O que é aqui esse desenho nos dá? O próximo desenho, letra B. Ela nos dá uma carga aqui, outra carga aqui, e nos pergunta um ponto P aqui, certo? Aqui ela nos dá que a carga é 50 nanocoulombs, nos dá que a distância daqui até aqui é de 3 metros? 3 metros. 3 metros aqui, 3 metros aqui. A distância daqui aqui é 4 metros. E nos dá que essa carga aqui é de menos 50 nanocoulombs. Vocês poderiam calcular, certo? E vocês vão ver que essa menos essa. Poderiam calcular aqui, botar VAB igual a distância, divididos, poderiam botar tudo isso. Só que olhando, só parar, isso eu quero que vocês analisem, entendeu? Vocês entendam o que vocês estão fazendo. Não a gente só olha para aqui, tá, meteu os cálculos, tá, beleza, aconteceu. Olhando para cá, a gente sabe que uma carga positiva e uma carga negativa vai se subtrair. Se a distância é a mesma entre elas, elas vão exercer
exato potencial nesse ponto, exatamente o mesmo, só que com o sinal oposto. Então vai ser uma menos a outra. E se o potencial é o mesmo, nós vamos fazer 2 menos 2, dá 0. 10 menos 10, dá 0. 1000 menos 1000, dá 0, certo? Agora, se aqui fosse uma distância menor, aqui fosse uma distância menor, e elas tivessem uma carga diferente, aqui fosse 25 e aqui fosse 50, aí sim, teria que calcular certinho, por causa que a gente teria que descobrir. Mas como a carga é exatamente a mesma, só o sinal que muda, e elas estão exatamente na mesma distância, aí tinha que se calcular, porque o potencial dessa e dessa aqui vai ser o mesmo. Vamos supor que eu calculei o potencial aqui, o potencial deu 100 kV. Aqui vai dar 100 kV positivos, e aqui vai dar 100 kV negativos, certo? Quando for fazer uma menos a outra, 100 menos 100 vai dar automaticamente 0, certo? Então nem precisa repetir cálculo isso aqui, é só olhar, analisar e ver que vai dar 0. Então, certo? Questão 6 finalizada. Valeu! Bom, questão número 7 agora, que eu já botei um spoiler aqui para vocês da equação que a gente vai precisar usar. Ok? Diz assim, entre duas placas planas, eu vou desenhar as placas. Entre duas placas planas, ok? Tem uma distância de 2 metros. Então, entre uma placa e outra aqui, a gente tem uma distância de 2 metros, ok? Existe um campo elétrico uniforme. Determine A, o sentido das linhas da força. Deixa eu terminar o desenho aqui então. Ele nos dá aqui certo? Ele nos diz que a distância entre essas linhas aqui são de 10 centímetros, certo? Que é a mesma coisa que 0,1 metros, certo? Eu vou botar 0,1 metros aqui. E aqui ele nos dá 50, 40 e 30 volts. O que isso significa? Bom, ele nos está dizendo que a diferença de potencial entre um ponto e outro, que é de 10 centímetros, é de 10 volts. A cada 10 centímetros a gente tem uma potência de potencial, uma diferença de potencial, perdão, de 10 volts. Então, ele pergunta assim, o sentido das linhas da força. O que isso significa? O sentido da linha da força sempre está do maior para o menor, certo? Então, ela sempre vai começar no maior. Qual é o maior? 50. Qual é o menor? 30. Então, o sentido da linha da força é da linha esquerda aqui para a direita. Não sei se no YouTube como é que fica, mas aqui está da esquerda para a direita, certo? Então, as linhas de força ficam nesse sentido, porque está do maior 50 para o menor, que é 30. Ok? E nos pergunta também, B, a intensidade do campo elétrico entre as placas. Bom, analisando aqui, como eu disse para vocês, a cada 0,1 metros, a gente tem uma diferença de potencial de 10 volts, certo? Então, a gente tem que, a gente vai usar essa fórmula, diferença de potencial, né, aqui do ponto A do ponto B, que é o nosso potencial, é igual a K vezes a carga divididos pela distância. E também ele nos, que nos perguntou ali, perdão, a intensidade do campo elétrico. Perdão, ele nos perguntou campo, não potencial. Campo elétrico. Ok. Gabriel, pausa ali.
Então, a letra... A letra B nos pede o seguinte: a intensidade do campo elétrico entre as placas. Bom, agora a gente vai usar a seguinte fórmula. Vai usar IB igual a campo elétrico, VAB, né, aqui, diferença de potencial é igual a campo elétrico vezes a distância. VAB, a gente escreveu aqui, ó, tá falando de 10 a cada 0,1 metros, certo? Então, vou botar 10 igual a campo vezes 0,1. Tá, multiplicando, passo dividindo. E igual a 10 dividido por 0,1. Isso vai dar igual a 100. Unidade de voltmetro, ampere, não, voltmetro, né? Ai, porra! Caralho, sim! É voltímetro! Tá, agora tu vai ficar isso aí no vídeo, te vira! Vai te fuder, chinelão! Ah, não tem nem o que fazer, vai assim mesmo. Tá, pera, corta. Vai ficar igual então a 100 voltmetro, ok? Então essa é a resposta da letra B, a intensidade de campo elétrico. Agora eles perguntam a letra C, a DDP entre as placas. Bom, a gente calculou a DDP entre 0,1 metros, né? Tem como calcular por raiz de 3 ou tem como usar as fórmulas. Eu vou usar a fórmula, por causa que, né, é o mais correto a se fazer. Mas, quem for no meu atendimento, perguntar como é que se faz por raiz de 3, talvez a gente possa conversar, que é um macetezinho, de fazer de uma forma mais fácil. Mas isso só para quem vai em atendimento, né? Quem assiste vídeo aí e não vai me ver, vai ter que aprender dessa maneira. A DDB entre as placas. Bom, para calcular a DDB entre as placas, a gente faz da seguinte maneira. A gente tem que V é igual... Não. Deixa eu ver. Bom, letra C agora, a DDP entre as placas. A gente volta a usar aquela mesma fórmula. V igual a E vezes D. A DDP é o que a gente não sabe, né? Que é o nosso VAB aqui. VAB é igual a 100, que a gente calculou agora. 100 vezes a distância agora é 2 metros. Certo? Então, VAB entre as placas é igual a 200 volts. Correto? Beleza. Essa é a nossa letra D. E por último, essa é a nossa letra C, perdão. E por último, a letra D, que nos pede o trabalho de um campo elétrico para levar uma carga Q de 1 microcoulomb de A para B. Ok, beleza, não tem problema nenhum. A gente vai fazer o que agora? A gente vai usar a fórmula do início da matéria, de campo elétrico, não, de potencial elétrico, que é VAB igual a trabalho de A para B sobre a nossa carga, certo? Ele está nos perguntando o trabalho, certo? Então, a carga a gente tem, que ele nos deu, que é 1 microcoulomb. VAB a gente tem, que a gente calculou agora que é 200, falta só o trabalho. Então, a gente isola. A gente tem que trabalho é igual
a 200, que a gente calculou, divididos por 1 microcoulomb. A gente vai botar isso na calculadora, que vai nos dar 200 divididos por 1 micro, vai nos dar igual a 200 microjoules. Deixa eu ver se está certo. Rapidinho, só para confirmar o gabarito aqui. Olha só como a gente faz coisa errada aqui. Isolei. Aí, esse aqui tá. A gente calculou o VAB. A gente tem o que ele nos deu ali na questão, que é 1 micro. E a gente quer o nosso trabalho. A gente passa aqui multiplicando. Então, vai ficar trabalho de A até B é igual a 200 vezes 1 micro. Certo? 200 vezes 1 micro vai nos dar um trabalho de A até B igual a 0,2 mili. 0,2 mili? Deixa eu confirmar a calculadora aqui. Vou fazer com vocês. 200 vezes 1, a gente está menos 6. 0,2 mili, tá certo. 0,2 mili ou isso aqui também pode ser 200 micro, pode ser qualquer um desses dois, tá? Mas isso aqui é mili de 10 vezes 10 a menos 3, isso aqui de vezes 10 a menos 6, não é metros, tá? Pelo amor de Deus. E joule, que é a unidade dividida. Então, essa foi a questão número 7, tá? E agora vamos para a questão número 8. Bom, questão número 9 agora, e última dessa lista, graças a Deus. Vamos lá. Duas cargas Q1 de 5 microcoulombs, então vamos lá anotar. Q1 de 5 microcoulombs. Q2 de 8 microcoulombs. Encontram-se fixas nos pontos A e B. Aí eu vou desenhar a figura para vocês. Conforme o esquema. Onde deve ser colocada uma carga Q3, que é igual a menos 14 microcoulombs. Então, Q3 é igual a menos 14 microcoulombs. De modo que o potencial resultante no ponto P seja nulo. Bom, então aqui tem o ponto A. Peraí, perdão. Isso está certo. Ponto A, ponto P, ponto B. B, P, A. Entre esses pontos aqui tem 3. Vamos botar para metros, 0,03 e aqui 0,12. Certo? É isso. E ele nos pergunta então qual é a restante do. Colocar uma carga agora C de menos 14 microcoulombs, de modo que o potencial resultante no P seja nulo. Ok. Primeiro, a gente vai achar o potencial de cada um no ponto P. Primeiro da esfera A. Então, da carga A. Vamos botar então aqui carga A. Certo? VAB igual a 9 vezes 10 na 9 vezes 10 na 9 vezes 5 micro divididos por 0,03. VAB aqui vai dar de 1.500.
kvolts. Carga B. Certo? 9 vezes 9 vezes 5 micro divididos por 0,03. Vai dar 1.500 kV. Certo? Carga B agora igual a 9 vezes 10 na 9. Estou calculando a carga nesse ponto P, tá? Vezes 8 micro divididos por 0,12, que é a distância até o ponto P. Isso vai nos dar o valor de 600 K. Certo? Os dois dispositivos. Então, aqui a gente vai ter um potencial em P de 1.500 mais 600. Então, o potencial em P vai ser 2.100 K. Isso aqui é K, né? K volts. Certo? Agora a gente precisa anular isso. Então, para anular isso, agora a gente precisa achar com a carga 3 um valor que referente a isso aqui, certo? Porque a carga 3 ela é negativa. Então, o potencial dela aqui vai se subtrair desse potencial aqui. Então, ela precisa, para zerar, precisa de 2.100. Então, vamos botar aqui a fórmula, ó. V igual a K vezes Q sobre D. Certo? A gente não tem a distância, que é o que a gente quer saber. A distância que a gente vai botar essa carga para anular. Então, passa para cá multiplicando, esse VAB passa para lá dividir. Então, vai ficar a distância igual a K vezes Q sobre D. Opa, perdão. Sobre VAB. Certo? Isso vai ficar como? Vai ficar D igual a 9 vezes, deixa eu passar para cá, vezes 10 na 9, vezes menos 14 microcoulombs, a carga de C, a carga 3, perdão, divididos por VAB, que é esses 2.100 K. Certo? Então vamos ter uma distância de 0,06 metros, que é a mesma coisa que 6 centímetros. Ok? Então, essa é a resposta do número 9, última questão da lista. E foi isso. Se ficou alguma dúvida dessa lista, por favor, me procure no atendimento. Falem comigo, me mandem mensagem no WhatsApp. Você tem um grupo comigo aí, qualquer coisa. E é isso. O importante é não desistir. Eu sei que essa matéria é um pouco complicada, é muita informação, isola para cá, isola para lá, iguala aqui, iguala ali, então me procurem. É só isso que eu digo para vocês. Me procurem os professores, tentem tirar o máximo de dúvida que vocês conseguirem, que vai dar tudo certo. E vamos estar passando, se Deus quiser, essa matéria aí, para não ter que estar carregando lá no que vem, ou acabar desistindo do curso, né? Que não é isso que a gente quer, esse é o nosso propósito aqui. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Isso vai ficar no vídeo.